A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar numa palavra do Senhor nessa manhã. Eu quero meditar junto com vocês lá no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 22, que fala assim, ó. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, isso te guardará. Quando acordares, falarás contigo. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. O pai está dizendo aqui o quê? O que significa? Que o filho que guarda a palavra do pai vai gerar nele direção. Vai gerar nele uma direção exata para onde ele deve ir, o que ele deve fazer, como ele deve se comportar, qual a atitude que ele deve ter. O salmista ele escreveu que a palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Então, quando te deitares, ele te guardará. Quando você acordar, ela te guiará, ela falará contigo. Olha só que coisa linda! Então, a palavra do Pai ele vai gerar em você duas coisas. Primeiro, descanso. E a segunda coisa é proteção. E quando você acordar, você vai ouvir a voz do Pai. Que coisa linda! Então, se eu quero vencer a minha carne, eu preciso guardar a palavra. Se eu quero vencer as minhas vontades, eu preciso o quê? Guardar a palavra. Mas não somente guardar. Aqui está dizendo, no capítulo 7, aqui, verso 2, está falando assim: guarda os meus mandamentos e vive. E não somente eu guardo a palavra, eu preciso viver a palavra. Então não adianta você só ouvir a palavra, você precisa ouvir e precisa exercer. Você não somente precisa entender, você precisa entender e praticar. Mateus 7:24 fala, aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o que vai mudar a sua vida não é o que você ouve, é o que você ouve e pratica, é o que você faz daquilo que você ouve. Tá entendendo? Então, se eu não pratico a palavra, eu não tenho mudança. O que vai gerar mudança em mim é exercer a palavra. Tá entendendo? Então, não adianta o melhor pregador do mundo pregar para você de uma forma perfeita. Não adianta uma mensagem maravilhosa você ouvir. Nossa, que mensagem me abençoou. Se você não exercer, se você não pegar essa mensagem, se você não pegar essa palavra, você não guardar e você não viver, nada vai adiantar. Isso não vai gerar vida em você. O que vai gerar vida em você é você guardar a palavra e viver a palavra. Tá entendendo? O diabo, ele não tem medo do seu conhecimento. O diabo não tem medo nem do seu anel de teologia. O diabo não tem medo nem mesmo... medo não, o diabo assim, não respeita nem as pessoas que falam língua estranha. Sabia disso? O diabo não respeita. Ele não respeita, mas ele respeita o quê? A pregação que você vive. O diabo ele não vai respeitar a pregação que você prega. O diabo não vai respeitar a língua estranha que você fala. Ele vai respeitar a pregação que você vive. Tá entendendo? Então, quando você vive a palavra, é aí que você tem autoridade. Porque, toda a autoridade espiritual, ela é constituída pela prática. Toda autoridade espiritual é constituída pela prática, é pelo que você vive. Então, quem não tem prática não tem vida, não vive. A palavra que me dá autoridade para eu pregar, a palavra que me dá autoridade para eu ministrar. Mas se eu guardar a palavra e se eu viver a palavra, não adianta eu pregar e ministrar se eu não vivo, se eu não guardo, se eu não vivo a palavra. O mundo ele não vai respeitar o que eu prego. Não vai. Sabe por quê? Porque o mundo primeiro ele vai observar. Ele vai me observar, ele vai observar as minhas atitudes, ele vai observar a forma que eu vivo. Antes do mundo me ouvir, ele vai me ver. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Não adianta você ter a Bíblia na ponta da língua, porque eu vejo muitos desviados aí, tem a Bíblia na ponta da língua, cita Gênesis, Apocalipse, livro tal, versículo tal, mas não adianta. O que adianta ter a Bíblia na ponta da língua? Os desviados precisam ter a Bíblia na ponta do coração.
Oh, glória. Não adianta você conhecer a Bíblia de cabo a rabo, até o diabo conhecer a Bíblia. O diabo conhecia tanta Bíblia, conhece tanta Bíblia, que ele confrontou Jesus em Mateus 4. Ele falou, se tu és filho de Deus, se joga desse penhasco e dá ordem aos teus anjos para te segurarem, para te protegerem. Só que Jesus, ele vive a palavra, ele combateu o diabo com a palavra e porque ele vive a palavra. Tá entendendo? Então, se eu não vivo a palavra, não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo. Se eu não vivo a palavra, não adianta eu pregar, ministrar, falar em línguas. Eu preciso viver. Então, guarde essa mensagem no seu coração. Guarde a palavra e viva a palavra. Essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. E eu te vejo no próximo vídeo.